Então, gente, como eu falei no vídeo anterior, né? A gente tinha colocado a massinha no forno. Eu vou tirar agora ela pra vocês verem, tá? E aí, depois eu vou fazer o recheio. Vou tirar só pra vocês verem como ela fica uma massinha perfeita, tá bom? Olha, tá vendo? Fofinha. Sempre quando eu tô fazendo massa, depois que a gente pega um certo costume, quando você vai olhar ela no forno, eu nem enfio o palitinho. Coloca a mão assim e você sente que ela tá firmezinha, você já pode tirar. Às vezes ela até faz assim um chiadinho, que é o ponto certo para ela não ficar ressecada. Porque às vezes a massa não queima, mas você deixa tempo demais no forno, então ela resseca e ela fica aquela massa mais esfarinhenta, sabe? Mais seca. E essa aqui ficou ótima. Que às vezes ela fica com aquela outra que eu te mostrei no outro vídeo, tinha até um fundinho assim no meio, que geralmente é normal, né? Mas olha, essa aqui ficou perfeita, gente. Tá, deixa eu ver se eu tiro ela aqui. Deixa eu pegar um prato, ela tá muito quente pra não virar aqui. Olha o que eu falei do desmoldante. Cara, foi a melhor coisa que já inventaram. Olha isso. Você não precisa descascar, você aproveita a massa toda. Eu vou aqui em cima de uma gradinha. Tirar essa outra. Perfeito, hein? Ó. Perfeitinha. Então é isso que você vai conseguir fazer na sua casa. Uma massinha perfeita que você só vai dar uma regadinha nela e vai montar a sua torta. Então, ó, só pra eu te mostrar direitinho. Tá vendo aqui, ó? Não é uma massa muito alta, tá? Mas como essa aqui tá quente, eu não vou usar ela agora. Eu vou usar essas aqui, ó. Eu fiz outra coisa, gente. Não é bom usar... Eu não gosto de usar a massa no mesmo dia que eu faço. Eu gosto de deixar um tempo na geladeira. Como ela é uma massa amanteigada, a geladeira, quando a gente resfria, ela fica mais estruturada, né? Porque a manteiga tem uma consistência. Então, eu gosto de usar sempre no outro dia, tá bom? Depois que ela foi pra geladeira, porque ela fica mais firme pra você usar, tá? Se você só deixar ela esfriar aqui e já for usar, às vezes você corre o risco de quebrar, e aí você vai ter que colocar pouquinha calda, porque senão ela pode encharcar muito, tá? Porque tá muito fofinho. Bom, então agora a gente vai fazer o recheio, que é muito simples, ó. Eu vou colocar aqui 3 latas de leite condensado e ponto. Não vou colocar creme de leite, nem manteiga, nada. Eu só vou dar consistência nesse leite condensado. Como eu tenho a uva, que é cítrica, né? Eu uso a Thompson, tá? Que não tem caroço, tá bom? Eu escolho sempre uma uva mais bonita, tá? E esse mesmo recheio aqui, se colocar com morango também fica muito bom, tá? Combina pra caramba. Então, como ele é o puro leite condensado, pra usar ele puro com a massa eu não gosto, entendeu? Porque eu não gosto de nada muito doce. Mas a uva quebra, né? Combina muito bem a acidez da uva com o doce do doce, né? Então fica muito bom. Deixa eu acender meu fogo aqui, que aí eu vou te dando outras dicas, tá? Olha esse fogãozinho que bacana. Ó, eu não acender agora porque eu falei que é bacana. Tá
também, eu quero acender com fósforo, ele é automático, minha filha. Olha que chama maravilhosa, ó. Fogãozinho aqui, levinho, tem uma maletinha, você leva para todo lugar, maravilhoso. Nas casas de confeitaria tem. Então, vou só mexer aqui. Quando ele começar a ferver, vou esperar uns 2 minutinhos, tá? Porque isso aqui, na verdade, é um brigadeiro, né? Se você quiser enrolar, colocar tipo uma uva, um morango dentro e enrolar isso aqui, é só você deixar mais tempo, deixar ele apurar mais para pegar o ponto, tá? Mas hoje a gente vai fazer num ponto de recheio. Então, enquanto isso aqui fica pronto, eu vou te dar umas dicas. Esse mesmo recheio aqui, se você quiser de chocolate, que é o caso dessa torta amor de morango aqui, você só vai acrescentar chocolate aqui e mexer, tá? Se você quiser nozes, você pode colocar. Mas brigadeiro tem que ter creme de leite. Sim, se você quiser colocar creme de leite, aumenta o custo, né, gente? Então, como eu faço essa torta para vender e tô ensinando você para, se você quiser comercializar, né? Hoje as pessoas estão muito em procura de algo alternativo, né, para aumentar a renda. Tem muita gente desempregada, né? Então, é um lucro bom e eu te garanto que questão de sabor não vai ficar nada a desejar, tá? Então, eu faço muito esse recheio aqui e nessa mesma base, às vezes eu coloco creme cheese, que fica muito bom. Não é o caso dessa torta aqui, tá? Essa torta aqui eu não foi assim. Esse aí é um recheio só creme cheese mesmo, com chocolate branco e açúcar, tá? Mas nessa base aqui do leite condensado, você pode acrescentar creme cheese. Você pode fazer essa base depois de pronto, em vez de você colocar uva, você pode pôr uma camadinha de geleia de morango ou geleia de frutas vermelhas, tá? Eu prefiro a geleia que a gente faz porque, como eu já ensinei uma vez, você pode olhar que tem um vídeo ensinando a fazer uma geleia. Ela não fica muito doce, apesar de geleia ser a base de açúcar, né? Mas eu sempre ponho um suquinho de limão, então ela não fica muito doce. Aí você pode também pôr uma geleinha de tangerina, mexerica, pocã, seja lá como você chame, tá? Fica muito bom, tá bom? Você pode misturar aqui uma nozes, um damasco. O damasco fica ótimo. Você pica um damasco aqui dentro, deixa cozinhar junto. Fica um recheio fino e muito legal. Então dá pra fazer um monte de coisa com uma base barata, tá? Para essa torta eu tô fazendo aqui com 3 latas de leite condensado, mas vai sobrar um pouquinho, não vai usar isso tudo. Geralmente é 2, 2,5 para uma torta desse tamanho, que ela vai dar em torno de 1,5 kg, tá? Depois dela pronta, ela vai dar 1,5 kg, 1,6 kg, depende da quantidade de recheio que você vai colocar. A quantidade de uva eu vou colocar em média aí 500, 600 gramas de uva, tá? São 2 camadas e uva por cima, tá bom? É uma torta bem bacana. E essas tortas naked, elas têm muita saída, porque apesar dela não ser uma torta tão molhada, porque eu consigo ainda molhar ela bem, ela fica úmida, não é seca e tal. Mas ela não é tão úmida igual uma torta que você faz, né? Que você faz uma cobertura, geralmente com chantilly ou chantilly. Então não é tão molhada. Mas a vantagem, ela não tem chantilly. Muita gente não gosta daquela camadona de chantilly por fora, né? Muita gente não gosta. Ou de buttercream, que é a base de manteiga, né? Então às vezes as pessoas acham pesado, né? Então, se você conseguir uma massa estruturada que dá pra você molhar, ela não desmorona, e você consegue fazer uma torta bonita, bem apresentável, né? Então é muito legal você ter essa opção para você oferecer para o seu cliente, ou mesmo para você fazer em casa, que não vai depender de tantos ingredientes, porque chantilly também
Não é todo mundo que consegue bater um chantilly no ponto certo, porque o chantilly, se você bater demais, ele fica parecendo manteiga. Se você bater de menos, você não vai conseguir cobrir a torta, né? Então, a nossa ideia aqui, como a de todos os vídeos, é fazer uma coisa que você que nunca fez vai dar conta de fazer, né? É lógico que um dia eu vou querer ensinar um bolo mais bonito, uma modelagem mais bonita, né? Mas por enquanto, a nossa ideia, enquanto tá essa pandemia, que tá todo mundo em casa, muito ocioso, a família toda em casa, e a gente às vezes, eu tiro por mim que amo cozinhar, vivo fazendo essas receitas, mas tem dia na noite que eu fico caçando uma coisa assim, uma coisa diferente para fazer, e porque meus filhos em casa e tal, então a nossa ideia inicialmente foi essa. Vamos passar coisas legais, bem apresentáveis, né? Igual o café da semana passada, que foi uns cafés chiques, café de cafeteria, mas que qualquer um pode fazer em casa, né? Inclusive, eu até esqueci, vou te dar uma dica, que aí você vai lá e assiste o vídeo do café, se você não tiver assistido ainda. Às vezes você não vai fazer a receita dos cafés porque você não tem uma máquina de expresso. Faz com o café solúvel, entendeu? Vai ficar legal também, entendeu? Você tira um café solúvel forte e faz a mesma receita. Vai ficar legal também, tá bom? Então é uma dica pra você. Se você não viu ainda, vai lá e vê que tem uns cafés tops. Então, voltando ao assunto que a gente estava falando, essa é a nossa ideia, tá? De sempre passar coisas simples e ao mesmo tempo sofisticadas para você fazer na sua casa, tá bom? E aí, se você gostar e se interessar, você pode comercializar, tá bom? E aí, qualquer dúvida, pergunta pra gente, tá bom? Olha, aqui tá começando a ferver, então a gente vai esperar aí mais uns 2, 3 minutinhos até dar um ponto legal. Eu já tenho um frio aqui, ó, você deve estar estranhando aqui esse plástico, ó, mas a hora que eu vou te mostrar, a hora que você colocar na vasilha para esfriar, você já pega um plástico e você já tampa colando no doce, tá? Não é só passar um papel filme aqui por cima, não. Para colar no doce. Por quê? Porque ele não vai criar aquela película. Se você deixar ele aberto, em contato com o ar, ele cria aquela películazinha dura. Aí por isso que tem vezes que você come brigadeiro, você sente no dente, sabe? Aquele açúcarzinho, entendeu? É por causa disso, porque cria aquela película. Isso vale para os doces também à base de amido, que a gente às vezes faz creme para rechear a torta à base de amido. E tem que ser feito assim, nele quente mesmo. Na hora que tirou do fogo, a gente já cola um plástico nele e deixa esfriar fora da geladeira ou na geladeira, tá? Mas sempre com um plásticozinho colado. Ó, meu doce aqui já tá praticamente pronto. Isso aqui não tem segredo nenhum, né, gente? Eu tô fazendo pra vocês verem, pra vocês saberem que é o doce que eu uso mesmo e tal. Mas não tem segredo. É importante mexer com a espátula, porque ela pega todo o fundo, então você não vai ter o problema dele grudar e ficar com aqueles pontinhos pretos, né? Mas você tem que mexer sempre em todo o fundo, nas laterais da panela. Ó, tá vendo? Ele já tá bom. É um ponto de brigadeiro mole, tá? É um ponto de brigadeiro mole. Ele tá desgrudando um pouquinho do fundo da panela, mas eu já vou apagar o fogo. Aí o que que acontece? Você apaga o fogo e você continua mexendo, tá? Por quê? Se você apagar o fogo, então tá pronto, eu vou ali pegar a vasilha para colocar. Ele vai criar a películazinha embaixo. Aí quando você voltar para mexer, ele já criou aquela película e ele vai ficar com aqueles
gruminhos mais grossos, não açucarados. Mas tem vezes que você morde um brigadeiro e ele gruda no dente, aquele pedacinho às vezes gruda no dente. É o que grudou na panela. Ou então, uma vez eu vi uma pessoa ensinando a fazer brigadeiro, aí a hora que soltava do fundo da panela, aí ela pegava, quando o brigadeiro dava no ponto, ela pegava a panela e só virava na vasilha. Só que desperdiça muito, porque fica muita coisa no fundo da panela. Mas se ela fosse raspar aquilo ali, ia acontecer isso que eu tô te falando, ia ficar aqueles pontinhos o brigadeiro mais firme e não ia ficar legal. Então você mexe até dar o ponto, quando você apagar o fogo, continua mexendo até você ver que ele não tá grudando mais, entendeu? Que aí você vai conseguir rapar bem a panela e não vai ter desperdício, você vai aproveitar 100% do doce, tá bom? Deixa eu pegar um bowl aqui pra gente colocar. Ó, aqui o que eu tô te falando, tá vendo, ó? Você limpa tudo. Se você desligasse o fogo e você só derramasse ele aqui dentro, ele ia ficar uma parte grudada aqui. Aí você não podia rapar, porque ela ia ficar dura, ela ia ficar um pouquinho mais dura, aí não é agradável para comer, entendeu? Mas desse jeito aqui, ele fica todo lisinho e você aproveita 100%. Beleza? Ó, aí agora a gente vai pegar um plástico, um saquinho aqui. Pegar um saquinho, esses saquinhos é aqueles próprios para guardar alimentos, tá? E ó, tá vendo? Tá grudado no doce. Não deixa ficar nenhum pedacinho sem grudar, porque aquele pedacinho que ficar com ar, ele vai criar aquela películazinha dura, tá bom? Então tá, gente, é isso. Te dei várias opções de recheio, né? Muito simples, muito fácil de fazer, barato e delicioso, dependendo da composição que você for fazer, tá bom? Então é isso, a gente agora vai te ensinar a montagem da torta, tá? Eu só vou dar uma preparadinha aqui na minha bancada e já volto para te ensinar a montar essa torta linda, tá? Então, agora a gente vai para a parte da montagem. Eu já tirei a tampinha dessas duas aqui, não vou tirar o fundo, porque tá muito perfeitinho, tá? Aqui você pode observar, essa que a gente tirou do forno, ainda tá morninha. É a hora de você colocar no saquinho e vedar bem, tá? Dar um nozinho bem, porque o lugar que você deixar entrar ar, ou fora, ou na geladeira, ou no freezer, ele vai ressecar, vai ficar duro e depois não adianta você molhar, porque vai ficar aquela massa farinhenta, tá bom? Então você tem que deixar bem fechadinho no saquinho. Eu vou te ensinar a cortar essa aqui como ficou mais alta um pouquinho, ó, tá vendo? Eu tirei só a tampinha pra acertar. Isso aqui eu não vou jogar fora, tá? Essa aqui eu vou tirar um pouquinho mais pra ficar na mesma altura dessa aqui, ó. Tem gente que tem muita dificuldade em cortar a massa retinha. Hoje tem facilidades, tem aqueles cortadores, né? Que você só passa um fio assim e ele corta certinho e tal. Mas na faca, o que você vai fazer? Se preocupa só com o lado de cá, tá? Você tá cortando só do lado de cá, ó. Preocupa só com esse lado. Não preocupa com que onde a faca tá indo aqui, não. Preocupa só com esse lado, tá? Que aí vai cortar certinho, tá bom? Você mede no olho aqui, ó, só esse lado, tá vendo? Encontrou com o outro aqui certinho. Ó, retinho, tá? Essa tampinha aqui, ó, como ela tá bem fofinha, não queimou, não tá dura, tava no saquinho, ela tá bem fofinha, você guarda no saquinho novamente, porque você vai poder aproveitar ela pra fazer um bolo no pote ou montar uma torta na sua casa, tá bom? Você pode pegar essa massinha aí e montar camadinhas com mousse de limão, fica uma delícia, põe um suspirinho por cima, a sobremesa tá feita. Tá? Ó, vou guardar aqui bem fechadinho, tá? Isso aqui, ó, vai durar dias. Então, gente, tá aqui o nosso recheio, aquele que eu te ensinei, tá aqui com um plásticozinho, tá? Vou tirar agora.
Tá aqui a nossa uva verde, ó, tá vendo que é uma uva grande, bem bonita, bem sadia. Eu cortei ela assim no sentido do comprimento, tá? Porque fica melhor de montar a torta, fica mais bonita, ó, no sentido do comprimento, tá bom? Eu tenho aqui uma caldinha que é o quê? Leite condensado e água filtrada, tá bom? Aí se você quiser um doce mais forte, coloca mais leite condensado. Eu sempre coloco 1/3 de leite condensado para o restante de água, tá bom? Mistura bem, essa é a calda. Aí, muitas vezes você assiste vídeo, as pessoas molhando, você pensa que é leite, não vai nessa, tá? Ah, mistura leite com leite de coco, não sei o que. Se você fizer isso, não vai ficar ruim, mas sua torta vai perder muito rápido. Então, é melhor que você molhe com essa caldinha, vai ficar gostosa e sua torta vai ter uma durabilidade bem grande, tá bom? Aqui eu tenho açúcar gelado e é importante que seja açúcar gelado. Por quê? Porque eu vou polvilhar só por cima da minha uva, na última camada, para dar aquele aspecto bonito. Se você colocar açúcar refinado, serve, mas só que a umidade da uva vai chupar o açúcar. E aí daqui a pouco você precisa colocar mais açúcar. E aí daqui a pouco vai ficar aquele trem tão doce, tão melado, entendeu? Então o ideal é que você polvilhe, ó, com a peneirinha bem fininha, açúcar gelado, tá bom? Então vamos lá. A gente tem aqui uma camadinha, deixa eu ver se tá aqui na mesma altura. Tá vendo? Tá tudo na mesa aqui, tá um pouquinho mais alto, mas vai ficar assim mesmo. Eu vou colocar uma camadinha e vou regar, tá? Dá uma camadinha mais grossa. E esse biquinho meu aqui tá muito fraco. Você pode ver que eu rego bem, né? Aí com a colher mesmo, eu vou pegar, olha, uma consistência boa, mas não tá duro, tá? Se por acaso você fizer, colocar na geladeira, aí na hora de que você for fazer a torta, tá duro, pode pôr um pouquinho no micro-ondas, pra ele dar uma amolecidinha, que aí tá tudo certo, tá bom? Então, aqui com a colher mesmo, eu vou chegando ele para as bordas. Aí fica grudando, o que que acontece? Eu dou uma molhadinha aqui, ó, com calda, tá? Que aí ele não gruda tanto. Facilita. Você pode até ter uma xicrinha, um copinho com um pouquinho da calda que você vai molhando a colher dentro, tá? E aí você vai, ó, do meio para as bordas, tá? E uma coisa que você tem que se atentar é para ficar a mesma quantidade de recheio em todo o diâmetro aqui da massa, porque às vezes você vai afastando, aí no meio o recheio fica fininho, lá do lado fica um recheio grosso, entendeu? Então aí fica bem ruim, tanto esteticamente como para comer. Uma pessoa vai comer um pedaço bem recheado e outra vai comer com quase nada de recheio, tá? Então você vai do meio para as bordas. E aí depois de feito isso, a gente vai colocar a uva. Eu coloco primeiro nas laterais, tá? Como que eu faço? Eu pego a uva, ó, e vou tipo enfiando ela aqui dentro, porque aí ela segura, tá? Aí eu faço toda a lateral. Gente, essa torta é um sucesso. O pessoal gosta muito dessa torta. Ó. Faço toda a lateral. Gente, essa uva tá bem bonita, né? Tem vezes que a gente não consegue achar uma uva legal. Essa uva tudo cheia de pintinha preta, ou então meio amarelada, mas essa aqui tá muito boa. Uva sem semente, não esqueçam disso. Aí depois eu coloco aqui, ó, aleatoriamente, tá? E cubro toda a superfície do meu recheio. Não vai ficar com miserê de uva, viu? Porque lembra que é a uva que vai quebrar o doce desse nosso recheio aqui, tá? Então não vai ficar com dó de uva, não. Ó, aí feito isso, eu vou pegar outra camadinha, vou colocar aqui.
Se você quiser menos bolo, quiser fazer... Aí quando eu aperto a uva, a tendência dela é sair um pouquinho pra fora. Eu arrumo bonitinho, tá? Se você quiser menos bolo, você pode cortar uma fatia mais fina. Quando eu faço para vender, eu sempre faço uma fatiazinha mais fina, até para a torta não ficar tão pesada, senão o cliente assusta, né, com o preço. Tá, aí vamos, outra camada de recheio. Colocar isso aqui numa xicrinha para eu molhar essa colher, porque tá muito ruim para pegar assim. Ó, molho, porque aí fica facinho de você afastar. Com cuidado, tá? Para você não quebrar sua massa, porque ela é uma massa estruturada, mas não é de cimento, né? Vai com cuidadinho. Essa quantidade de recheio aqui, 2 latas de leite condensado. Aquela lá eu fiz 3, tá? Minha panela era maior, mas essa aqui é 2 latas de leite condensado. Ó, tá vendo que eu não cheguei o recheio bem na borda? Deixei um tantinho assim, que aí quando a gente aperta com a uva, ele acaba de chegar. E ó, tá bem retinho em cima, tá? Aí o mesmo processo, vamos enfiar a uva aqui nas laterais. Aí se você quiser fazer essa mesma receita e colocar no lugar da uva aqui, você colocar morango, aí você corta o morango assim em pedaços grandes, tá? Não corta o morango, tem gente que corta o morango pequenininho e o morango fica todo aguado, entendeu? Você corta em pedaços grandes, aí você coloca todo na lateral também, bota bastante morango no meio, vai ficar uma delícia também. Agora a última camada, a gente vai molhar primeiro, porque como eu vou pôr ela virada assim, ó, aí eu acho melhor molhar com essa parte que tá aberta, tá? Então eu vou molhar primeiro. Eu rego bem, né? Aí eu coloco, ó, uma torta bem alta, né? Bem bonita. Porque tá muito na moda essas tortas, esses bolos que eles chamam bolo duplo, né? Esse aqui não é bem um duplo, mas é quase, né? Tá bem alto. Bem charmoso. Aí aqui em cima eu não coloco nada, tá? A massa já tá regada. Aí eu vou só cobrir de uva. Linda, né, gente? Diferente, né? A gente vê mais torta com morango. Eu nunca fiz com a uva roxa. Eu acho que não fica muito legal, não. Mas costumamos tentar, né? Pode fazer com cerveja fresca, pode fazer com frutas vermelhas. Sem ser a geleia, a fruta fresca mesmo, você colocar framboesa, mirtilo, amora, morango, tudo cortado. Nossa, fica lindo. Em cima você coloca
as frutas vermelhas e joga uma açuquinha gelada por cima. Então, aqui pra mim deu. Aí agora, ó, vou polvilhar um açuquinho. Pra dar aquele efeito bonito. Esse açúcar aqui, ele vai durar até amanhã branquinho assim. Se for outro açúcar, tipo de confeiteiro, daqui a pouco ele desaparece na uva, a uva vai chupando. E aí quando você for comer, vai estar aquela coisa melada e muito doce. Tá? Aí deixa eu pegar um paninho aqui. E vou limpar aqui, ó, toda a lateralzinha do meu prato, tá? Pronto, gente. Olha que charme. Deixa eu ver se ela não ficou torta, que eu tenho o olho meio torto. Na hora que eu faço, a torta tá assim meio... Tô precisando de um óculos. Não tô querendo assumir a velhice, mas não tá dando não. Ou faz uma cirurgia no braço, porque as coisas tem que ler desse jeito, ou então vamos pro óculos. Aí tem vezes que eu faço a torta, quando eu vou olhar, ela tá meio torta. Então, galera, é isso. Vamos fazer, tá? E me contem como que ficou, tá bom? A nossa tortinha de uva deliciosa, tá bem pesada. Essa aqui deu mais de 2 quilos. Linda, gostosa, tá? Maravilhosa. Tá pesadinha, ó. Também uma torta dessa altura, né? Tem mais é que ser pesada mesmo. Agora eu vou cortar umas tortas dessas que tá aqui na minha bancada. Pra gente ver uma fatia bem bonita, né? Fez torta, tem que cortar, senão não tem graça. Deixa eu ver qual que a gente corta. Vamos cortar Red Velvet. Vamos tirar esse lírio daqui, que ele já tá pedindo arrego. Olha isso, galera! Que delícia! Olha a cor dessa massa, gente. Fala sério, se não é linda, maravilhosa. Maravilhosa, né, gente? Ó. Molhadinha, tá vendo? Ó, molhadinha a massa. Bem aerada. Olha aí, ó. Ó o corte. Ó. Deixa eu pegar aqui com creme cheese. Peraí. Adoro creme cheese. Cara, é porque eu fiz não, mas também é claro que eu não, se tivesse ruim eu também não ia falar, né, galera? Vamos ser bem honesta, né? Mas é uma delícia, cara. Muito boa. Esse recheiozinho aqui, ó, vou te dizer. Peguei o creme cheese, 200 gramas. 200 não, 400. Aquele pote maior que a gente acha no supermercado. Bati com açúcar e chocolate branco. Derreti o chocolate branco e joguei dentro. Pronto, acabou. Tá pronto o recheio. Velho, muito bom. Vou passar aqui pra minha cameraman. Não é cameraman, né? Man é homem, né? A moça que tá filmando aqui. Chega, tá salivando. Delícia, gente. Olha isso. Vamos combinar, né? Você vai encantar suas visitas aí.
Então, vamos cortar essa de morango? Nossa, cara, essa de morango é deliciosa também, ó. Deixa eu lavar minha espátula aqui. Essa de morango é campeã. Sujou meu prato. Cara, vamos ver se eu consigo tirar uma fatia bonita dela, porque isso aqui é difícil de cortar pra tirar uma fatia bonita. Ó que massa fofa. Cara, quando eu faço essas tortas, às vezes na hora de filmar eu fico na preguiça, sabe? Porque é um trabalho, isso aqui dá um trabalho, é o dia todinho pra você fazer um videozinho aí de meia hora. É uma preparação gigantesca. Ó. Mas quando a gente vê o resultado, as tortas prontas, cara, a gente fica orgulhosa, sabe? Eu fico orgulhosa do meu dom. Porque eu aprendi, ó, tô dizendo que ela é ruim pra cortar porque ela não segura. Vamos deitar aqui. Eu aprendi na raça. Um dia eu vou contar minha história pra vocês. Eu caí de paraquedas na confeitaria pela necessidade, a precisão. E aí eu aprendi a fazer essas delícias. E aí eu descobri que eu tinha um dom. Eu tenho um paladar muito refinado. Parece que eu consigo combinar sabores, sabe? E eu não sabia que eu tinha esse dom. Então hoje eu louvo a Deus por esse dom e eu peço a Deus todos os dias que cada receita minha vá acompanhada de amor. Que quando a pessoa comer uma coisa que eu fiz, ela sinta amor, aconchego, porque eu faço com muito amor. Apesar de ter dia que eu tô morrendo de preguiça de gravar esses vídeos, né? Mas é com muito amor que eu faço tudo isso pra vocês. Então experimentem, tá? Vocês vão adorar. E se ficar com preguiça de fazer, pode encomendar, tá bom? Meu telefone tá lá na bio, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, um beijo no coração, que Jesus abençoe todos vocês, tá? Tchau, tchau.